Seja bem-vindo ao IT Security Watch, o observatório mensal de cibersegurança. Este espaço é patrocinado pela Balwork, serviços de consultoria em cibersegurança. Acompanhamos a evolução da segurança digital. Oferecemos serviços de excelência que protegem o ciclo de vida de desenvolvimento das aplicações. Na Balwork, contribuímos para um mundo digital mais seguro. Sejam bem-vindos ao IT Security Watch, o podcast da IT Security com o apoio da Balwork, onde mensalmente vamos analisar os temas de cibersegurança, ciberrisco e ciberresiliência que marcam a atualidade. Neste quarto episódio vamos abordar o tema das regulamentações europeias que impactam as organizações nacionais. Para falar deste tema tenho comigo Sérgio Trindade, diretor de Sistemas e Soluções Digitais e CISO nas águas do Tejo Atlântico do Grupo Águas de Portugal. Bem-vindo, Sérgio. Perguntava-lhe, tendo em conta as várias regulamentações europeias, como é que estas estão a impactar as organizações? Durante muito tempo houve realmente uma quase ausência da regulamentação e a legislação nesta matéria. E claro que isso acabou por se refletir também na ausência de compreensão, de interesse e até mesmo de visão de necessidade nas próprias empresas. Até porque as empresas não viam na cibersegurança qualquer criação de valor. Ao contrário do que aconteceu no mundo do crime, em que não tiveram a mesma visão e desenvolveram as capacidades para poder efetivamente atuar como organização num mercado que sabemos que hoje é de vários bis de dólares e com acesso a técnicas e tecnologias sofisticadas que já provaram que podem claramente forçar grandes mudanças, tanto económicas como sociais. E, portanto, o impacto destas regularizações ele tem sido muito progressivo, talvez até demasiado, talvez devesse ser um pouco mais acelerado, mas que se compreende também porque tem a ver com o ajuste às próprias capacidades que as empresas têm que fazer, que as competências que existem disponíveis têm que acontecer e, portanto, tudo isto leva-nos a uma evolução talvez algo mais lenta, mas uma clara evolução que tem acontecido. Aliás, se olharmos para a história, em 2016 foi quando o NIS surgiu pela primeira vez na Comunidade Europeia, ou melhor, quando a Comunidade Europeia o adotou. Em 2018 o CNCS ganhou esta responsabilidade. Em 2021, com a famosa Lei 65, vimos regulamentar tudo o que era o regime jurídico do ciberespaço e a definição dos requisitos para as próprias entidades, em especial para aquelas de setor crítico, como acontece connosco, com as águas do Tejo Atlântico, em que somos um serviço essencial para os cidadãos. E agora temos um novo passo, que eu diria que é um passo até muito mais consolidado. Portanto, até outubro de 2024 vai ser feita a regulamentação nacional da evolução do NIS para o NIS 2 e ela vai ser transposta, eu diria, numa clara evolução, talvez daquilo que era a Lei 65, não sei exatamente como é que o farão, mas não deixa de ser uma evolução do que vinha atrás, mas vai exigir um conjunto mínimo de temas e de responsabilidades endereçados diretamente às organizações e que vão ter um impacto muito positivo do ponto de vista de segurança, mas também é relevante do ponto de vista de gestão e de matéria que tem que ser executada nas várias empresas. De uma forma geral, como é que sente que as organizações estão a preparar estas várias regulamentações? Eu diria que talvez ao contrário do que aconteceu no início de tudo isto, hoje em dia existe um sem número de ações de informação e consciencialização a decorrer e portanto há muita informação, aliás como esta ação em que estamos hoje, não é, deste IT Security Watch, e por isso as organizações, até mesmo aquelas que possam estar menos atentas, têm hoje a obrigação de estar a par de tudo o que está a acontecer neste tipo de matérias. Podem não dominar, é evidente que há uma grande falta de competências, de recursos, às vezes até incapacidade do próprio custo, quer em dinheiro, quer em tempo associado a tudo isto, que as pode dificultar, mas ainda assim o maior problema que podemos ter aqui é ver muitas organizações que não reconhecem ainda a importância que isto tem que ter e, por outro lado, que não reconhecem às vezes o valor ou a necessidade de terem pessoas com as devidas capacidades, competências e formação a acompanhá-los. E isso, obviamente, é uma das coisas que eu sinto que em várias organizações há que preparar melhor.
No entanto, eu também acredito que todos estão a dar passos nesta matéria e apenas com velocidades diferentes na forma como abordam e que muitas das vezes, lá está, tem a ver com a maturidade da própria empresa nestas matérias e na forma como essas matérias chegam à gestão de topo das empresas. No nosso caso, por exemplo, para partilhar nas Águas do Tejo Atlântico, nós estamos a reforçar muito a formação e a criação de competências em cibersegurança e no próprio governo dessa segurança de informação. Isto porque acreditamos que é a única forma e a forma eficaz de conseguir ter resposta. Ou seja, há uma ausência de recursos, há uma necessidade de chegar lá, a única hipótese é preparar-nos, eu diria atempadamente, mas já tardiamente, mas atempadamente no sentido de ser antes de realmente termos uma necessidade premente face a um impacto negativo que possa existir. Estas regulamentações, nomeadamente a NIS2, alteram a forma como as empresas estão ou estavam a gerir a sua cibersegurança e ciberrisco? Alteram porque a NIS2 vai exigir de uma forma muito clara e precisa uma série de responsabilidades sobre um conjunto de temas que até aqui não exigia. E estes temas vão estar endereçados às próprias organizações e, portanto, também à sua gestão. Estamos a falar de responsabilidade que lhes é inerente e isto vai exigir, logicamente, um grau de preparação diferente. As empresas vão ter que ter a sua análise de riscos de segurança, o seu processo definido para tratar qualquer tipo de incidente, o seu processo definido para continuar a dar continuidade às atividades que desenvolvem, que aliás é um dos temas que na criação de todas estas regulamentações tem sido cada vez mais claro, é que se aguarda fortes impactos. Ou seja, há aquela célebre frase que não foi atacada ainda vai ser, ou nem sabe que foi, e neste caso está claríssimo que se aguardam fortes impactos, isso tem-se notado até do ponto de vista de ciberguerra e tudo mais, e portanto as empresas elas vão passar a ter integradas matérias não só técnicas, mas também outro tipo de matérias, nas suas cadeias de abastecimento, na segurança daquilo que adquirem, no desenvolvimento e manutenção das soluções digitais que põem em prática, enfim, toda uma série de situações que têm que culminar com uma difusão de práticas básicas e também avançadas em tudo o que é ciber, desde ciberhigiene, ciberformação, tudo o que está à volta da cibersegurança. Porque já não vai ser possível assobiar para o lado. Ou seja, a NIS2 não vai permitir, porque vai responsabilizar de uma forma muito clara a organização e também não vai permitir o que algumas empresas faziam, que era cumprir expediente, fazer os mínimos que a lei pedia. A lei vai ser muito mais clara, a NIS2 é muito mais clara e, portanto, é necessário um planeamento antecipado e recursos devidamente preparados para conseguir atuar e acompanhar aquilo que a regulamentação vai exigir. Nas questões anteriores, o Sérgio mencionou alguns desafios, mas perguntava-lhe que oportunidades é que existem para as organizações com estas alterações regulatórias. Acho que existem oportunidades aqui um bocadinho para todas as partes. Os CISOs, os CIOs, os diretores de sistemas e etc., eles vão ter que estar devidamente formados. Não é apenas nomeados. Portanto, não é por nomear alguém CISO ou CIO ou diretor que essa pessoa passa a ter as competências. Eles vão ter realmente que ter as oportunidades e os desafios de serem devidamente formados. E só com isto é que nos vai permitir ter aqui o sucesso da passagem da informação e da consciência para a própria organização. Quem está à frente do tema tem que ter as ideias muito claras, ter as competências necessárias para realmente fazer entender à organização e à sua gestão o que é que está envolvido. Por outro lado, e apesar de toda a escassez de recursos que existe e os custos que por vezes são difíceis de ultrapassar, há também aqui desafios de quem gera o próprio país, não é? Ou seja, há legislação que às vezes parece que impede dar estes passos. Por exemplo, na área pública continua a haver a obrigação de contratar recursos novos por 1000 e poucos euros. Portanto, isto é completamente impossível nesta matéria. O que significa que há desafios em todas as frentes, na área pública, legislativa, mas também privada, na forma e na importância que dão a estes assuntos. Como é que vê o futuro das regulamentações de cibersegurança na Europa? Existem outras áreas que podem vir a ser alvo de regulamentação adicional?
A verdade é que toda esta regulamentação, ela não deixa de estar a apoiar a própria transformação digital que as várias empresas e organizações estão envolvidas. Ela é muito transversal, toca em todas as matérias e, portanto, permite que, de alguma forma, no meio do trabalho que tem que ser feito para ganhar segurança, também se aproveite e se faça um trabalho de criar oportunidades naquilo que são os processos digitais que estão implementados nas várias empresas. E, sobretudo, que haja uma consciência e um cuidado para que as empresas não deixem de existir e fiquem sem negócio, porque há efetivamente empresas com dimensões onde isso poderia acontecer com alguma facilidade. Por outro lado, a regulação ela não está estrangulada por falta de necessidade na sua evolução. Ela acaba por estar estrangulada muito mais por falta de capacidade de produzir mais e melhor. É necessário, tanto do lado da Comunidade Europeia, como do lado da nossa Assembleia da República e tudo mais, que se elimine um déficit que existe de recursos com competências nesta matéria. Ou seja, não podemos ter apenas legisladores com a visão da parte legal de tudo isto, mas sim gente envolvida com competências profundas em cibersegurança. E isto consegue-se com a colaboração de todos. Ou seja, acabaremos por ter no final uma regulamentação que de forma básica, desde o ensino, do próprio ensino básico até às empresas, até ao cidadão que tem que ter consciência e ser responsabilizado pelas suas ações digitais, nos vai permitir, obviamente, viver num mundo digital mais seguro, não é? E isto tem que ser planeado. E isto já aconteceu no passado, em situações diferentes. Eu, que há tempos usava um exemplo que tinha a ver com a marca CE. Em 1990, 92, alguns por aí, foi criada a marca CE, que o objetivo era certificar justamente a conformidade em matérias de segurança, de saúde, de proteção do ambiente e etc. Isso é o que tem que acontecer com a cibersegurança, ou seja, todo e qualquer produto e serviço, ele tem efetivamente que evoluir para dizer este produto está de acordo com as regulamentações europeias e de uma forma muito clara, isso incluir também tudo o que tem a ver com cibersegurança. Quais são os conselhos que deixa para outros CISO ou diretores de IT com responsabilidade de cibersegurança? Eu diria que o mais importante é consciência, percebermos que é tempo de agir, que não vamos cedo, até já ficamos por tarde, e portanto temos que agir e proteger-nos às nossas empresas, em especial aos próprios cidadãos, sob pena de depois termos impactos severos, ou seja, que podem ser causados não só pela ausência desta conformidade regulamentar, mas principalmente por ataques que cada vez são muito mais fáceis do ponto de vista de segurança, cada vez mais frequentes e que nos últimos tempos, inclusive, vimos aplicados diretamente a tudo o que tem a ver com ciberguerra e desentendimentos macrosociais, digamos assim. E por isso temos que ser fortes, temos que transmitir de forma muito simples, mas também muito clara e verdadeira. Não podemos encobrir coisas, não podemos pintá-las de cores para que pareçam mais bonitas. As organizações têm que perceber a sua exposição, a sua verdadeira maturidade e o seu verdadeiro nível de preparo para minimizar aqueles impactos que lhes podem ser muito negativos e às quais estão sujeitas, claramente. E com isto, obviamente, assegurar, lá está, a não distribuição de valor das empresas para o país e a nível europeu, que todos nos esforçamos por criar no dia a dia. Sérgio, obrigado pela sua visão sobre as novas regulamentações de cibersegurança. O IT Security Watch, com o apoio da Balburg, volta no próximo mês para mais um episódio com um novo convidado.